Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o Sérgio, diácono na congregação de Clube de Campo, uma igreja que faz parte do Ministério de Santo André. Por misericórdia de Deus, eu sou comentarista desse segundo trimestre de 2025 e nós estamos estudando aqui um pouco da história dos heróis da igreja, né? Os heróis da fé, que faz parte aí da história da igreja, aqueles heróis não bíblicos mas que viveram uma vida bíblica e que tem muito a nos ensinar. E hoje eu trago a vocês o subsídio da aula 7, onde falaremos sobre o herói que se tornou o príncipe. Quem foi esse herói? Esse herói foi nada mais, nada menos que Charles Randall Spurgeon, mais conhecido como Charles Spurgeon. E eu quero iniciar esse subsídio citando a célebre frase de Moody, né? Moody, quando foi até o tabernáculo metropolitano e ouvindo a pregação de Spurgeon, ele foi perguntado na América e ele respondeu, abre aspas, se não forem convertidos sob sua pregação, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Isso foi uma frase do Moody sobre a pregação de Spurgeon. E nós não estamos falando de qualquer personagem da história da igreja. Nós estamos falando de Moody, né? Um homem, um evangelista também que foi gigante na fé. Eu sempre trago aqui sugestões de literatura a fim de que você possa enriquecer a sua aula, professor. Então, Heróis da Fé, o livro Heróis da Fé, ele é literatura básica dentro desse trimestre, né? Ele não é uma obra acadêmica, mas eu penso que o amor, ou aqueles que se apaixonaram pela história da igreja como eu, o primeiro contato foi por meio do livro Heróis da Fé. E tem uma história interessante para a aula de hoje, que foi no livro Heróis da Fé que eu li pela primeira vez sobre Spurgeon. E o que me chamou a atenção em Spurgeon? Eu li o livro Heróis da Fé, eu tinha meus 15 para 16 anos. Já pregava, eu comecei a pregar com 13, de 12 para 13 anos, perto de completar 13 anos. E quando eu li sobre Spurgeon, que ele começou cedo também, e claro, longe de mim me comparar a Spurgeon, né? Não sou nem a sombra, mas quando eu li sobre Spurgeon, que ele começou a pregar cedo, começou a pregar com 16 anos, a história de Spurgeon me inspirou muito, e sempre me inspira. Os amigos mais próximos dizem que eu tenho uma, como eles dizem assim, uma paixão por Spurgeon. E sim, o ministério de Spurgeon é uma inspiração para mim. Sempre digo que há cinco pessoas aí na história da igreja que me inspiram demais, né? Primeiro, falo história da igreja não bíblica, né? Então, eu coloco na mesma prateleira ali Agostinho e Jonathan Edwards. Depois eu coloco o Spurgeon, ok? Depois eu coloco John Wesley e coloco Gunnar Wingre e a Frida Wingre. Esses personagens me inspiram demais, né? E hoje eu quero falar sobre Spurgeon. Então, o livro Heróis da Fé, essa autobiografia do Dali Moore também é muito legal. Eu tenho, é um livro muito. Ele traz detalhes por trás do púlpito que aconteceu ou que acontecia por trás do púlpito do tabernáculo metropolitano. Então essa obra ela é interessante por isso. E essas outras duas obras, né, sendo que uma são em 3 volumes, lições aos meus alunos, eu também tenho, obra sensacional. Penso que todo obreiro, todo ministro, todo professor precisa ler essa obra. Lições aos meus alunos é um apanhado
aulas, mensagens, pensamentos de Spurgeon que ele lecionou na faculdade teológica ligada ao Tabernáculo Metropolitano. Essa faculdade foi tão importante que, falando só de pastores, ela ensinou, para a época, era um número extraordinário. 900 pastores ordenados passaram por essa escola, fora os outros alunos, aqueles que fizeram e não foram ordenados mestres, pregadores, enfim. E um outro livro que é Tudo pela Graça, também de Spurgeon. Esse livro é interessante porque é o livro onde você tem um panorama acerca da visão de Spurgeon sobre a graça, sobre essa doutrina tão valiosa. Então, essas são as obras sugeridas. Vamos começar aqui, citando aqui essa parte, olhai para mim, Isaías 45, 22. Esse foi o texto chave, né, o texto que serviu que Deus usou para que chamasse Spurgeon. E uma história interessante sobre Spurgeon é que quando ele entra na igreja metodista, isso está até na revista, naquela manhã de domingo que estava nevando e devido às dificuldades, tanto o pastor como o pregador não conseguiram comparecer, e um diácono não tão conhecido, era só um simples sapateiro. Ele prega esse texto sobre. E o tema da mensagem dele é: olhai para mim. E ele aponta para Spurgeon e o chama. E naquele momento, Spurgeon, que até então havia se revoltado e lutado contra Deus, ele se entrega a Cristo, e a partir dali o resto está na história, né? Então, eu gosto muito dessa frase que está nesse livro aqui. Eu não indiquei esse livro nas literaturas sugeridas, até porque ele não tem um volume único, ele é um box, que é a História, Heróis da Igreja. Esse daqui, no caso, é a Era Moderna, tá bom? Esse livro, ele é um livro para quem já conhece um pouco a história da igreja, então eu acho que para iniciar essas 4 literaturas sobre Spurgeon já é suficiente. Mas, claro, você pode adquirir aí o box Heróis da Igreja, é bem importante. E essa frase aí, que eu coloquei no slide, que diz assim, abre aspas, o Espírito Santo pode cutucar e pressionar um rebelde até ele é, ser encurralado por aquilo que Francis Thompson chamou de cão de caça do céu. Lembre-se de Saulo de Tarso na estrada para Damasco, ou do Agostinho, não convertido, abrindo o livro de Romanos enquanto ouvia uma criança por perto cantar pega e lê, pega e lê. Acrescente a esse grupo o adolescente de 16 anos, Charles Haddon Spurgeon, que havia se revoltado e lutado contra Deus o máximo que conseguiria. Está registrado na página 182 desse livrinho aqui, Heróis da Igreja. Tá bom? Então, nós vemos que Spurgeon, ele, apesar de sempre de ter nascido em um lar, estar debaixo de uma influência protestante, nós percebemos que muito da sua vida foi uma vida tentando fugir de Deus, devido às suas revoltas e muitas outras coisas, né? A Inglaterra, e para entender o Spurgeon, eu preciso entender um pouco da Inglaterra de seu tempo, mas tem uma coisa na Inglaterra que é muito interessante e que serve de alerta e lição para nós aqui no Brasil. Porque do século XVI até o século XIX, a Inglaterra é um dos países que mais contribuiu de forma significativa para a expansão do movimento evangélico protestante, ok? Claro, depois a própria colônia da Inglaterra, conhecida como Nova Inglaterra, que depois ficou conhecido como Estados Unidos,
também, seguindo a, a sua herança, eles também, a partir do século XVIII, começam a deixar essa marca na história do movimento evangélico, né? Principalmente ali com o Jonathan Edwards, que foi já fruto de uma das nossas lições. Quando olhamos para a Inglaterra, então nós temos ali tanto pessoas como movimentos. Então, um movimento que se destacou do século XVI e o século XVII foram os puritanos. Inclusive, os puritanos influenciaram o Spurgeon, influenciaram o Wesley, né, o George Whitefield, enfim. Os puritanos é daqueles movimentos que é impossível você estudar a história de um país sem estudar o movimento puritano. E aí, a partir do século XVIII e XIX, nós temos os grandes avivamentos. Entre esses avivamentos, nós temos o avivamento dos irmãos Wesley, né, que depois fica conhecido como movimento metodista, bom? E dos séculos XVIII, XIX e XX, os movimentos de missões. Então, quando nós falamos do movimento puritano, movimentos de avivamento e os movimentos de missões, tudo no contexto inglês ou da Inglaterra, nós temos que lembrar dos nomes que Deus usou para ser protagonistas dentro dessas eras, né, desses movimentos. Não que não que esses homens promoveram esses avivamentos. Eu sempre digo, o avivamento ele é uma obra de Deus. Mas esses homens foram usados pelo Senhor para serem ali o canal de bênção, né, o porta-voz. Então nós temos o John Owen. O John Owen, ele é aquele que tem que ser estudado por qualquer pessoa que prega ou ensina. John Owen, ele é de uma profundidade, de uma devoção incrível. O Richard Baxter é conhecido na história da igreja como o príncipe dos pastores. Muito do que hoje os pastores têm na sua prática pastoral é herança do Richard Baxter. Quer ver só um exemplo? Visitar antes do Richard Baxter não era uma coisa costumeira. Isso você pode ler na história da igreja. Não era uma coisa que os pastores faziam com tanta frequência. Então, o Richard Baxter, ele está pastoreando ali a sua comunidade e ele começa a visitar os irmãos a fim de dar um aconselhamento, de orar pelos enfermos. Isso é uma prática que o Richard Baxter desenvolveu, tá bom? Então, muitas outras que nós fazemos, que vemos aí nos nossos pastores, são heranças do Richard Baxter. Os irmãos Wesley, que estudamos na aula passada, né, junto com George Whitefield, John Newton e o William Carey. O William Carey, ele é considerado o pai, né, das missões modernas. E poderíamos citar muitos e muitos outros nomes, mas esses são alguns para vocês entenderem a grandeza que foi a Inglaterra em termos de produzir pregadores, missionários e movimentos. E no século XIX ele produziu um gigante, que é o Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, né? Um momento onde todo mundo está recebendo esse título de príncipe dos pregadores, muita gente, né? Eu já ouvi no mínimo umas 4 pessoas, 4 pregadores aí recebendo o nome de príncipe dos pregadores. Nada contra, né? Mas olhando a história de Spurgeon e de alguns desses, eu percebo que estão bem longe. O Spurgeon teve um ministério gigantesco. E o próprio ministério dele foi que fez com que ele recebesse esse título. E acima de tudo, né? A sua pregação é centralizada na pessoa e obra de Cristo Jesus. Bom? E quando eu disse que isso é exemplo e serve de alerta, por quê? Porque hoje a Inglaterra ela está basicamente morta no que diz respeito ao evangelho. Mas oremos para que Deus traga novamente um avivamento para aquela nação e para nós brasileiros aqui fica o alerta,
que muitas das vezes movimentos, emocionalismo, que foi uma das coisas que o Charles Spurgeon combateu muito, e outras coisas que veremos daqui a pouco nesse subsídio, são muito perigosos para a Igreja de Cristo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Mas por que o Charles Spurgeon se destacou a ponto de receber o título de Príncipe dos Pregadores, sendo que passou Jonathan Edwards, o John Wesley, o George Whitefield, o John Owen, o Richard Baxter? O que ele tinha de diferença? Primeiro que ele foi um grande evangelista, mas ele foi um homem, sabe aquele pastor que todo domingo prega para sua congregação, para sua igreja? Ele evangeliza a partir do púlpito, não que ele não fizesse conferências e tal, mas ele evangeliza a partir do púlpito. É o Spurgeon. Então, o Spurgeon se destaca de maneira excepcional, primeiro, por sua eloquência, o seu magnetismo e a sua profundidade, que são, primeiro, resultados de seu talento pessoal e também é resultado da grande herança que ele recebeu nesses 3 séculos de fé evangélica lá na Inglaterra, principalmente a influência do puritanismo, dos puritanos, tanto que o Spurgeon é conhecido como o último dos puritanos. A influência da pregação puritana e dos escritos puritanos foi tão grande que isso plasmou a personalidade, a pregação e a teologia de Spurgeon. E os puritanos tinham uma ênfase muito grande em Cristo. E, ao mesmo tempo, quando olhava para nós, os puritanos, eu sempre brinco, o dia que você quiser se sentir humilhado, leia um livro de um puritano. Porque eles trazem para nós a realidade, não, o pecado não é o que você faz, mas você é o pecador, entendeu? Então, isso daqui já traz um outro prisma, traz um outro significado para nós em relação ao plano de redenção. E, ao mesmo tempo, me faz compreender o tamanho da graça de Deus, né? Quando falamos de Spurgeon, ainda a nível aqui de família, o seu pai John e o seu avô James eram ministros independentes ou não conformistas. O que aconteceu? A família de Spurgeon, né, claro, ali junto com alguns puritanos, eles começam a, a questionar a questão do batismo infantil, dentre muitas outras coisas. Por exemplo, o Spurgeon ele não pegou para si o título de reverendo, porque ele falava que isso era herança do catolicismo. O Spurgeon, e aí de tanto pessoal, não, mas você precisa de um título, você está à frente. Ele falou, então me dá o título bíblico de pastor. Mas o Spurgeon não tinha aquela vaidade que alguns têm, não, agora eu sou pastor, eu sou o não. Então, dentre muitas coisas que a família de Spurgeon brigou, ali, claro, influenciado pelos puritanos, além do batismo infantil, estavam algumas práticas que eles consideravam católicas, oriundas do catolicismo romano. Entre elas, essa questão de títulos que ele considerava como hedonismo, entenderam? Então, além de tudo isso, as recordações antigas de Spurgeon, da sua infância, foram pregações, muitas pregações, hinos, né? E, acima de tudo, ele tinha 2 livros que ele amava, além da Bíblia, cara, claro. O Peregrino, de John Bunyan, que, segundo consta nas suas biografias, ele leu mais de 100 vezes ao longo da vida, e também o livro dos Mártires, de John Foxe, que era uma crônica ali, principalmente das perseguições que muitas de suas famílias, de seus familiares viveram, né, durante o império de Maria. Daqui a pouco falaremos um pouco. Então, os seus heróis, quando perguntam para o Spurgeon nas biografias, a biografia está registrada, que perguntaram quem eram os seus heróis, e ele respondeu que os seus heróis eram os valentes protestantes
puritanos perseguidos e os mártires daquela época e daí de toda a história da igreja. Então, essas eram a influência. O Spurgeon se converte a Cristo em 6 de janeiro de 1850, ao ouvir casualmente um sermão em uma capela metodista primitiva. O pregador leigo falou sobre Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o pregador, em determinado momento, olhou para Spurgeon e falou: olha, você precisa ser salvo. Você está angustiado, confuso. E naquele culto, o Spurgeon converte-se a Cristo. E é interessante que na biografia dele conta que quando ele chega na casa da mãe Elisa, na casa dele, a sua mãe Elisa, vendo a mudança do seu semblante, exclamou, abre aspas, algo maravilhoso aconteceu com você. Logo passado ali mesmo, ele foi batizado por imersão no rio Lerck. Para a surpresa dos pais, ingressou na igreja batista, justamente por discordar do batismo infantil. No ano seguinte, com um ano de conversão, ele prega o seu primeiro sermão. Embora, ao contrário de outros jovens, Spurgeon tenha obtido apenas um conhecimento limitado dos clássicos, ele foi um autodidata que valorizava a cultura e amava os livros. Com isso, veio a se tornar um indivíduo com apreciável bagagem intelectual e notável domínio do idioma. Isso por quê? Porque o Spurgeon, ele não teve uma educação formal, tá bom? Por N motivos, não que ele desprezasse a educação, mas por ele e a família dele ser separatista, eles não tinham, por exemplo, o privilégio e nem direito a estudar em Oxford, nas grandes faculdades que eram ligadas à igreja oficial da Inglaterra. O que sobrava? Sobravam poucas escolas, e essas escolas eram longe. E na sua biografia conta que ele conseguiu uma bolsa, mas no dia que ele era para ir, por uma confusão de formação, trocou-se as datas e ele não pôde ir para ter essa formação formal. Porém, isso não impediu o Spurgeon de ser um dos homens mais intelectuais de seu tempo. Por quê? Não dando para ter uma educação formal, o Spurgeon fez a opção de estudar em sua casa, de ler por conta própria, de ter uma formação por conta própria. E isso fez com que o Spurgeon tivesse uma formação intelectual, cultural e teológica notável. Dominava o grego, entendeu? As línguas bíblicas e as principais leituras protestantes ele fez. Claro, faltou os clássicos, faltou algumas matérias, mas isso não impediu dele ser um homem muito culto, principalmente dentro daquilo que nós podemos chamar hoje de a ciência das letras, né? Então, pouco depois de sua conversão, Spurgeon torna-se pastor da capela de Waterbeach, e a poucas milhas de Cambridge. O pregador adolescente rapidamente adquiriu fama como um verdadeiro menino prodígio. E aqui é que está. E eu queria até, professor, que você trouxesse, de repente, com base em Spurgeon, e o momento é propício, a discussão para a sala de aula. Tem se discutido se jovem, se criança, adolescente pode pregar ou não. Eu comecei a pregar cedo, entendeu? Eu comecei a pregar com 13 anos. Então, se eu falar que não pode, eu estou indo contra algo que aconteceu na minha vida. O que eu sou contra é a ideia de que um menino de 13, 14, 15 anos falar que tem ministério. Não. Ele está em desenvolvimento, sendo desenvolvido, deve ser desenvolvido pelos seus pastores, pelas suas lideranças, para quando assumir uma certa maturidade, aí sim, de repente ele assumir uma função, enfim. Então, note, eu comecei com 13 anos. Hoje, né, já depois de um tempo, eu compreendo que sim, pode pregar, mas desde que seja orientado
por um bom pastor, por uma boa liderança. Por quê? Porque é o caminho da maturidade, entendeu? E claro, os nossos tempos são diferentes do tempo de Spurgeon. Spurgeon, com 18 anos, assume a sua primeira igreja, basicamente, mas nós estamos falando de uma outra época. Hoje, as demandas são muito grandes, são maiores. Então, às vezes, esse pastor tem que aconselhar casais, aconselhar filhos, e são demandas que, na minha opinião, requer uma experiência, né? Não estou falando que o casal, de repente, um homem que não tiver filho não possa ser pastor, não é isso. Mas eu estou falando que as demandas, hoje, elas pesam muito. Então, sua aparência juvenil contrastava com a maturidade de seus sermões. Isso daqui é uma coisa interessante. Você pega alguns sermões de Spurgeon, mesmo nessa época da sua juventude, já tinha uma maturidade teológica muito grande. Então, hoje você vê um menino, por exemplo, de 14, 15 anos, dissertando sobre problemas da vida. E a pregação, ela é uma dissertação, ela é uma exposição de um pensamento embasado na Bíblia. E aí eu pergunto, esse menino de 14, 15 anos, de repente, sofreu alguma coisa? Então, assim, é onde eu falo que ele pode pregar, mas sempre orientado, entendeu? E eu não estou aqui citando o nome desse ou daquele. Eu acho que cada um tem o seu tempo. Eu mesmo comecei a pregar cedo, já com meus 14, 15 anos, demonstrava uma certa maturidade, mas tinha temas que eu evitava entrar, até pelas pessoas que me orientavam, pessoas que são mestres, assim, eu tenho um carinho muito grande. Então, havia temas que eu evitava entrar porque eu não tinha entendimento, maturidade para, de repente, falar daqueles temas, né? Fortemente influenciado pelas obras dos puritanos que havia estudado durante a infância. O Spurgeon, ele tinha uma memória excepcional e pregava extemporaneamente, usando apenas um esboço. Sua juventude, energia e dons de oratória causaram um vívido impacto nas igrejas em que pregou. As pessoas caminhavam longas distâncias para ouvi-lo e logo a sua fama alcançou Londres. Aí quando você vê falando da fama, você pode pensar assim, o Spurgeon buscou isso. Não, ele não buscou a fama, ele não buscou ser famoso. Isso foi uma coisa natural que veio devido ao seu talento e, claro, acima de tudo, uma obra de Deus, né? Em 1854, agora eu vou trazer aqui um pequeno datas importantes, tá bom? Então, em 1854, aos 19 anos, foi convidado para pregar na histórica capela de New Park Street, na capital inglesa. No passado, essa igreja havia sido pastoreada por expoentes como Benjamin Kicker e John Gill. A congregação ficou impressionada e, por unanimidade, decidiu convidá-lo para um período de experiência de 6 meses. Ele ficou temeroso, ele era um menino do interior, por assim dizer, entendeu? Mas ele acabou aceitando. E aquilo que eram apenas 3 meses, durou 38 anos. Quando ele chegou, a igreja tinha 232 membros, e no final do seu pastorado, a igreja chegou a 5.311 membros. Isso em uma época que não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha status, mas o Spurgeon conseguiu, claro, Deus, por meio do Spurgeon, trouxe esse grande avivamento para aquela igreja que depois passaria a ser conhecido como o Tabernáculo Metropolitano. Em 1861, ele falou a sua maior audiência de portas fechadas, total de 23.654 pessoas no Palácio de Cristal, em Londres. Esse ano foi inaugurado, livre de dívidas, o Tabernáculo Metropolitano, que tinha capacidade para 5.600 pessoas. Ele colocou esse nome justamente para deixar claro que aquilo ali era transitório, entendeu? Ele tinha como proposta levar as pessoas para a habitação celestial, para o caminho que leva para a habitação celestial. A piedade, a profundidade, o compromisso pessoal
de Spurgeon era tão grande que todas as pessoas que se convertiam, ele costumava entrevistar pessoalmente, certificando-se de sua conversão, as suas necessidades. E tudo isso, esse agregado, fez com que os seus diáconos nutrissem uma admiração por ele. Então, fica aí a dica, de repente, por os pastores que escutarem essa aula. Você quer os seus obreiros ali ao seu lado? Seja piedoso. Seja esse homem como foi Spurgeon. Não é pelo poder, não é pela imposição, é pelo Espírito Santo. Em 1865, ele lançou uma revista mensal chamada A Espada e a Colher de Pedreiro. Em 1866, fundou a Associação de Comportagem do Tabernáculo Metropolitano, voltada para a distribuição de literatura cristã. Isso foi um marco no ministério de Spurgeon. Ele não queria ser o único homem instruído de seu tempo, ele queria instruir outras pessoas. E, claro, muitos pregadores não tinham condições de ter livros. Então, o que o Spurgeon, orientado, foi uma ideia mais de sua esposa, mas ambos fizeram, distribuir literatura cristã, tanto para os perdidos como livros para os ministros. Em 1875, inaugurou o Fundo de Livros da Senhora Spurgeon para fornecer literatura cristã a pastores de toda a Inglaterra. A essa altura, estava em plena atividade o Colégio de Pastores, o livro que eu indiquei lá, Lições ao Meu Aluno, acontece nessa escola de pastores, faculdade de formação pastoral, que o Spurgeon havia iniciado modestamente em 1857, só que, a partir de 1862, funcionando nas dependências do Tabernáculo Metropolitano, e durante o seu ministério, formou quase 900 pastores. Esses 900 pastores treinados plantaram 200 novas igrejas. E aí é que é interessante. Se fosse hoje, vendo isso, 200 novas igrejas, talvez muitos iriam dar um jeito de agregar, fazer um campo, enfim. O Spurgeon não. Foram 200 novas igrejas independentes. E é interessante que na biografia que o Delmore escreve, algumas dessas igrejas, às vezes, precisavam de suporte, recorria a Spurgeon. E lá estava Spurgeon estendendo as mãos, fosse com literatura, fosse com a parte social ou até mesmo com dinheiro. Em 1865, Spurgeon inaugurou a Conferência Anual do Colégio de Pastores, altamente valorizada por ele, o tipo de EBO. Então é isso. Agora, eu quero trabalhar com vocês dois pontos sobre a questão de Spurgeon. Primeiro, a pregação e a obra literária, e por último, os três fundamentos que serviram de base para o seu ministério. Então, primeiro, o Spurgeon era um orador cativante, carismático, como relatos diziam, ele era dramático até a ponta dos dedos, né? 16 anos antes de 16 anos antes de a idade e a doença o tornarem mais contida, ele caminhava pela plataforma e até corria de um lado para o outro pregando. É engraçado que há relatos que os seus sermões eram repletos de histórias sentimentais que apelavam às pessoas comuns. Sua linguagem era vívida e emocionalmente carregada. No início, os críticos londrinos condenaram o estilo, maneiras e aparência do jovem pregador, mas ele acabou granjeando o respeito de todos. Seu filho, Charles Spurgeon, né, o filho Spurgeon, deixou um testemunho valioso sobre a pregação do pai, sobre o Charles Spurgeon. Não havia ninguém que pudesse pregar como meu pai, em sua variedade inesgotável, sabedoria perspicaz, proclamação vigorosa, apelo amoroso e ensino lúcido, como a multidão de outras qualidades. Ele deve, ao menos em minha opinião, ser para sempre considerado o príncipe dos pregadores. E estudando a vida de Spurgeon, eu tenho que concordar com o seu filho, Charles. É interessante
a respeito disso, olha como Spurgeon era um homem de visão. Recente encontraram um caderno de oração do Spurgeon, mas parece que será publicado também. Encontraram uma oração. Spurgeon tinha o hábito de orar escrevendo, né? Então ele escrevia as orações dele. E ele escreveu uma oração no qual ele falou: Senhor, a ti eu ofereço até a minha 4ª geração para proclamar o teu evangelho. E recente, quem leu isso foi uma tataraneta, né, do Charles Spurgeon. Ou seja, Deus está cumprindo essa, 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 esse desejo do coração que o Spurgeon colocou. E que isso possa nos inspirar. Eu sei você, professor, mas eu fiz essa oração também. Senhor, o desejo de meu coração é vê-lo. O Senhor retorne. Mas caso o Senhor não retorne, até a 4ª geração da minha geração, da minha família, o Senhor possa levantar um pregador, um ensinador para proclamar o teu evangelho. Então, o Spurgeon, ele eu considero ele como um dos príncipes dos pregadores, ou o único, por assim dizer. Sobre a questão da pregação, aqui é um ponto interessante. Ó. A nobre atividade de pregar dominava a tal ponto os pensamentos de Spurgeon que, certa vez, isso tem um relato que a sua esposa fez, enquanto ele dormia, ele pregou. A esposa anotou o esboço e o que o Spurgeon fez? Utilizou na manhã seguinte para pregar. Né? Calcula-se que em todo o seu ministério proclamou a palavra a 10 milhões de pessoas. As conversões foram inúmeras, algumas das quais em circunstâncias bastante inusitadas. E essa história eu acho muito legal, está até no livro Heróis da Fé. Certa vez, testando a acústica do vasto pavilhão de agricultura, ele bradou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um operário que estava na cobertura ouviu essas palavras e veio a se converter. Há um outro relato, eu não coloquei aqui no slide, mas na biografia dele registra e no Heróis da Fé também, que teve uma pregação do Spurgeon que Deus usou de forma tão poderosa que as pessoas colocavam as mãos nos bancos e a impressão que tinha é que os bancos estavam tremendo, as paredes estavam tremendo de tamanha a autoridade de Spurgeon. Mas era só isso? Não, Spurgeon era um homem de oração. Eu até coloquei aqui, parafraseando o próprio Orlando Boyer, que antes de ser o príncipe dos pregadores, ele era o príncipe da oração, o príncipe dos joelhos. Ele orava bastante, né? Sentado, andando, deitado, tomando banho, escrevendo. O Spurgeon tinha uma vida de constante oração. Certa vez perguntaram a ele qual o segredo do seu ministério. E ele apontou para a sala de oração, de intercessão, e disse: enquanto prego, ali tem 100 homens, 100 pessoas que estão intercedendo para que Deus possa me usar. Então, o segredo de tudo, além de uma pregação poderosa, é uma vida de oração. A pregação de Spurgeon, ela era nutrida por suas extensas leituras e profundo estudo da Bíblia. O Spurgeon era um leitor voraz, talvez fosse o indivíduo mais lido de seu tempo. Normalmente, isso está nas biografias, ele lia 6 livros por semana e conseguia se lembrar do que havia lido e onde estava, mesmo anos depois. Ele colecionou edições das obras dos puritanos e sua biblioteca pessoal chegou a ter 12 mil volumes, entre os quais 1.000 obras publicadas antes de 1700. Ele tem a singularidade de ser o autor com maior volume de obras publicadas na história do cristianismo. É engraçado que até hoje o Spurgeon é aquele autor que tem o maior número
de obras, de volumes publicados, seja por meio de seus sermões, enfim. E um levantamento pelo portal Charles Spurgeon consta que diretamente, indiretamente, as pregações de Spurgeon já alcançou quase 3 bilhões de pessoas, muitas dessas sendo até convertidas. Então, nós estamos falando aí de um número gigante. O conhecido teólogo e pastor alemão Helmut Tillich declarou: venda todos os livros que você tem e compre Spurgeon. Então, vai ser um teólogo indicando: Spurgeon não pode faltar mesmo na prateleira de um teólogo, de um pregador, de um estudioso. Sua principal obra é o Púlpito de New Park Street e o Púlpito do Tabernáculo Metropolitano. É engraçado que isso é uma coleção de sermões que constitui 63 volumes. Durante sua vida foram publicados 2.500 sermões e posteriormente esse total chegou a 3.800 sermões. É muita coisa. Assim, o que se sabe sobre a doutrina, sobre o estilo de pregação de Spurgeon, muito vem dos seus sermões, né? Em épocas de sermões, eu até brinco, sermões fast food, sermões de palavra de efeito. As pregações de Spurgeon são inspiradoras. E engraçado que o Spurgeon, claro, ele orava, ele jejuava, mas ele pregava muito dentro do tempo dele. Nós vemos, por exemplo, que tem pregador que destoa do tempo. E se destoasse, mas pregasse algo vindo de Deus, ok. O tempo é para chorar e ele está pregando sorriso. O tempo é para se arrepender, ele está pregando vitória. O tempo é um tempo de sentar, refletir, pensar, e ele está pregando só glória. E o Spurgeon, ele prega dentro do tempo dele, né? Foi com o Spurgeon, inclusive, lendo Spurgeon, que eu aprendi que o púlpito não é um lugar para atacar, mas o lugar de o pastor tratar os problemas da sua igreja é no púlpito. Ele não vai levar problemas pessoais, problemas com membros para o púlpito, mas ele vai instruir a partir do púlpito a sua igreja. Por exemplo, quando surgiu as grandes brigas e contendas por causa do liberalismo teológico, que o Spurgeon combateu muito no contexto batista, ele tem uma série de sermões pregando no púlpito. Ele tem uma pregação dele, ele conscientizando os irmãos sobre a obra missionária em cima do púlpito. Então fica para nós a dica aí, o púlpito é o lugar de onde emana a palavra de Deus, né? Deveríamos ter mais responsabilidade e profundidade dentro dos nossos púlpitos. Outras obras significativas do grande pregador inglês são O Tesouro de Davi, é um comentário dos Salmos em 7 volumes. Essa é uma das obras mais importantes por ele escrita. A Espada e a Colher de Pedreiro, já falamos, que foi uma revista mensal, publicada de 1865 a 1892, continha escritos, sermões, editoriais, resenhas e cartas. Preleções aos meus alunos, que agora já tem 3 volumes, mas as primeiras foram em 4 volumes. Tudo pela Graça, que é o livro que eu indiquei, que é um dos livros mais famosos de Spurgeon, que é um tratado sobre a salvação. Para quem quer escrever, ou pregar, ou conhecer o plano, a doutrina da salvação, ou a soteriologia, esse é um livro que não pode faltar. Spurgeon, agora, uma vez saindo daqui da pregação, vamos falar do amor que ele tinha pela pregação, né? Muitos pregam por pregar, muitos pregam como se fosse qualquer coisa. Pregar, para mim, e eu aprendi primeiro lendo as Escrituras, mas depois foi lendo Spurgeon. Pregar é um ministério, é um dom. Falar de Cristo para o pecador, todos os crentes têm que falar. Agora, o ministério da pregação
tem a urgência de voltar a ser tratado como um dom, como uma chamada específica. Só tendo essa consciência é que os que pregam terão mais responsabilidade, entendeu? Eu fico muito triste quando alguém fala, eu vou dar uma palavra. Calma aí, não é dar uma palavra. Eu quero aqui, irmãos, expor uma mensagem. Na hora da pregação, o pregador está ali como um porta-voz, como um profeta mesmo. As pessoas às vezes criticam essa ideia, principalmente puritana, de que a pregação era um ato profético, no sentido de que a profecia é a mensagem sendo pregada, e em parte eu tenho que concordar com isso, porque isso me faz enxergar a pregação como um momento sério, um momento de nada de instrumentos tocando, um momento onde todas as emoções se acalmam, e agora, eu sempre digo assim, isso é uma frase minha, na hora do louvor, eu oferto a Deus o meu coração, porque o louvor é o momento de nós chorarmos, de sorrir, enfim. Agora, a hora da pregação é a hora que eu devoto a Deus, entrego a Deus o meu intelecto. Eu vou pensar as Escrituras. E se pensa como? Ouvindo, prestando atenção, anotando, entendeu? E o pregador tem isso. O pregador tem que chamar a igreja para isso. Eu lembro de pregações do saudoso Antônio Gilberto, que eram verdadeiros deleites, até hoje. Mas por quê? A igreja era convidada pelo saudoso Antônio Gilberto. Hoje nós temos Claudio Honor, Abraão de Almeida, alguns homens que fazem isso ainda, que são homens que entendem que a hora da pregação não é hora de chorar, não é hora de emocionar, não é hora de pôr a mão no coração. Não, é a hora de você prestar atenção e devotar a Deus a sua mente. Possamos voltar a ter isso. Mas isso passa muito por um pregador, por um evangelista, por um pastor apaixonado pela pregação. Spurgeon não era um teólogo nos termos técnicos, ele não foi um teólogo como Edwards, como o próprio John Wesley, mas ele foi um teólogo daquele nós podemos chamar da teologia pública, entendeu? Da teologia pública. E olha o conselho que ele dava aos seus alunos, abre aspas, para serem pregadores eficientes, vocês precisam ser teólogos sólidos. Então, assim, quer pregar? Vai estudar teologia. Orar é bom, é essencial, ler a Bíblia é essencial, mas vai estudar, vai se atualizar, ler livros. Não dá para nós ficarmos dando para a igreja sempre aquele alimento, como eu posso dizer, que não é tão sólido. O alimento sólido vem da oração, do estudo das Escrituras e do estudo também da cultura, da teologia, né? Então, o Spurgeon era alguém que valorizava demais o estudo teológico. Outra ocasião, ele afirmou, abre aspas, aqueles que desprezam a doutrina cristã são os piores inimigos da vida cristã, porque os carvões da ortodoxia são necessários para o fogo da piedade. Isso é muito interessante, por quê? Porque o Spurgeon agora ele está vivendo, quando ele diz isso, num período de briga com a teologia liberal. E o que a teologia liberal ensinava? Ensinava basicamente o seguinte, faltou palavra? Sim, então o importante é você sentir. Agora, o culto passa a ser um culto só de emoções, só de experiência, e não mais um culto ortodoxo bíblico. Não é o que nós vemos hoje? Muito sentir, muita emoção e poucas escrituras. E Spurgeon nos convida à realidade de que a ortodoxia, ou seja, a doutrina, é o carvão que acende o fogo da piedade. Sua teologia pode ser descrita como bíblica e espiritual. Ele não era um sistemático, um especulativo ou filósofo, mas ele era alguém profundo nas escrituras e culturalmente também. Na sua adolescência, Spurgeon leu extensamente os puritanos. Mark Hawkes observa que ele encontrou nesses escritos três coisas que estavam
quase ausentes do evangelicalismo da sua época. Olha aí, você, professor, levando para o seu jovem que quer pregar, que quer ensinar. 3 pontos para você ser um pregador profundo. Primeiro, uma teologia rigorosa, uma espiritualidade calorosa e aplicabilidade. Nesse último aspecto, relevância prática, suas doutrinas foram especialmente caras a ele. As escrituras e a explicação e a expiação substitutiva. Hawkins afirma, nutrido por sua profunda submissão à escritura, Spurgeon valorizou profundamente a santidade transcendente de Deus, o vasto abismo que a separava da pecaminosidade humana e a expiação que transpôs esse abismo. Então, Spurgeon era alguém que amava a pregação. Então, uma abordagem instrutiva do pensamento e ação de Spurgeon é considerá-lo à luz da grande ênfase dada por ele à palavra em 3 dimensões essenciais. Quais são essas dimensões? Primeiro, a palavra escrita. Spurgeon atribuía enorme importância à palavra escrita, à revelação verbal de Deus, consubstanciada na Escritura. Ele não idolatrava a Bíblia, mas ele sabia que a Bíblia tinha a sua importância no culto, na igreja. Frank Ferreira observa que os sermões de Spurgeon eram bíblicos e os textos eram tratados dentro do seu contexto. Ele se preocupava em expor as grandes verdades da Escritura, como a corrupção do ser humano, a livre graça de Deus na eleição dos pecadores, a expiação realizada por Cristo, a suficiência das Escrituras, a perseverança dos santos e muitos outros temas. O Spurgeon era um homem bíblico. Segundo, a palavra encarnada. Numa dimensão ainda mais fundamental, a fé e a pregação de Spurgeon eram intensamente cristocêntrica. Cristocêntrica. Em seu primeiro domingo no Tabernáculo Metropolitano, ele argumentou isso quando jovem. Eu gostaria de propor que o tema do ministério desta casa, enquanto essa plataforma permanecer, enquanto essa casa for frequentada por adoradores, será a pessoa de Jesus Cristo. Eu nunca me envergonho de me declarar um calvinista. Eu não hesito em assumir o nome de Batista. Mas se me perguntarem qual é o meu credo, eu respondo, é Jesus Cristo. Isso daqui é até interessante, porque principalmente muitos assembleanos ficam com medo de ler Spurgeon por conta dele ter sido um calvinista. Mas ele não era esses calvinistas de hoje, não. Muitos, não todos, mas muitos. Ai, não, só o calvinismo salva. O Spurgeon, ele era um calvinista porque todos nós temos que assumir uma soteriologia, ou uma pneumatologia, uma cristologia, uma antologia, né? Todos nós temos que definir tudo isso, temos que decidir o caminho. Se você não tem o caminho, você fica perdido no meio do tiroteio. Então, ele era calvinista, mas ele sempre colocava Cristo e a Bíblia acima de tudo. E ele não era aquele hiper calvinista. Ele cria, sim, tinha amigos como o próprio Moody, que era arminiano, enfim. Então, nós vemos que o Spurgeon, ele coloca Cristo acima de qualquer outra coisa. E a palavra proclamada, como consequência de seu amor pela palavra escrita e pela palavra encarnada, Spurgeon só poderia ter um enorme entusiasmo, amor pela pregação. E ele dedicou a sua força, dedicou tudo que ele tinha para pregar com seriedade, com seriedade. Em outra ocasião, a respeito desse amor pela pregação, ele afirmou: de tudo que eu gostaria de lhes dizer, o resumo é este. Meus irmãos, preguem a Cristo, sempre e mais e mais. Pregue a Cristo. Falando em uma conferência no Reformed Theological Seminar, em Orlando, o John Piper, ele destacou 2 qualidades de Spurgeon nessa conferência,
que o tem inspirado no ministério, eu acho que serve para todos nós. Primeiro, ele amava a verdade centrada em Deus. Segundo, ele amou as pessoas e se esforçou para ganhá-las e edificá-las. Nós vemos que há ocasiões que as pessoas amam mais as pessoas do que a Deus, e outros dizem amar mais a Deus do que as pessoas. E o Spurgeon, ele tinha um amor por Deus que terminava encontrando o seu amor nas pessoas. E tudo para a glória de Deus. E aí, diante de tudo isso, pode falar, Spurgeon era um homem extraordinário, um homem diferente? Não. O Spurgeon era um homem de Deus, um grande pregador, mas acima de tudo um vaso de barro. Passava grandes lutas, tinha enfermidade, sofria de depressão, tinha sérios problemas, e o Spurgeon, ele recorria sempre a Deus em seus momentos de lutas, seus momentos onde ele ficava de cama por causa da depressão, principalmente. Ele recorria a Deus crendo na misericórdia, crendo no seu infinito amor. Então, meus irmãos, eu quero finalizar essa aula, professor, esse subsídio, na verdade, dizendo: Spurgeon foi inquebrantável no seu tríplice compromisso com a palavra encarnada do Verbo, objeto de sua profunda admiração, lealdade e amor, a palavra escrita da revelação bíblica que ele lia, estudava, entesourava no seu coração, e a palavra proclamada do púlpito, o qual se dedicou com eficiência e poder por 40 anos. São esses os seus grandes legados para essa presente geração. Então, nós temos motivos de sobra para crer, acima de tudo, que o Spurgeon é um desses heróis que deve ser estudado por nós. E fica essa pergunta para nós: qual é a intensidade do nosso amor para com o ministério da pregação? Possamos dar mais seriedade, menos emocionalismo e mais Bíblia, mais centralidade em Cristo nas nossas pregações. Somente assim nós conseguiremos ter o êxito que Spurgeon teve no seu ministério. Que Deus abençoe e até a próxima, professores.